Fala galera, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos e primeiramente parabéns pela sua aprovação dentro da primeira fase do nosso processo seletivo. Bom, acredito que a este ponto você já me conheça, eu sou o Diego Rodrigues, sou diretor comercial da Wiser Sales Platform, da plataforma de vendas da WhatsApp, o canal de vendas no qual você foi aprovado aqui para trabalhar com a gente. Então, mais uma vez, parabéns, boa noite. Olha que interessante, hoje tem um ponto diferente aqui. A gente tem um chat aqui no cantinho da minha tela, então não estranhe que eu vou olhar aqui pelo lado, para quando eu ver ali a interação de vocês. Quero fazer alguns adendos aqui em relação a isso, que é importante você estar ligado. Mas antes de mais nada, eu quero que você escreva da onde você é. Que cidade que você é? Me coloca aí para eu conhecer. Ó, vamos ver lá. Vamos ver de onde o pessoal é. Digita aí a cidade que você mora. Ó, Rio de Janeiro. É... Nossa, tá muito rápido aqui, eu não tô conseguindo ó, acompanhar. Caxias do Sul, conheço Caxias do Sul. Que mais? Santos, olha, tem gente de Santos, litoral de São Paulo, de onde eu sou. Jaú, Espírito Santo, Leme, Maringá, Indaiatuba, tá aqui pertinho de Sorocaba, Sapucaí, Salvador. Nossa senhora, tem gente pra caramba, não consigo acompanhar. Sorocaba, olha, tem gente aqui em Sorocaba, melhor cidade do Brasil para se viver. Goiânia, Barreiras, Codó, Vitória, Sumaré, mais um de Sorocaba, Votorantim também tá pertinho daqui onde eu tô. Uberlândia, nossa, muito bacana. Então seja bem-vindo você que está aí de todo lugar do Brasil. Como eu falei para vocês, né? Eu sou de Santos, litoral de São Paulo, mas estou atualmente aqui em Sorocaba. Faz 5 anos que eu moro aqui, gosto muito da cidade, inclusive. E estou falando diretamente aqui de Sorocaba. E hoje eu quero fazer uma revisão, quero mostrar a agenda para vocês, fazer uma revisão aqui do que nós falamos, definir os próximos passos, te trazer clareza quanto a algumas informações. E eu vi a galera comentando no chat, vou falar sobre a parte burocrática, tá? Questão do MEI, questão de emissão de notas, vou falar sobre tudo isso. Então eu quero fazer um combinado aqui com você, ó. A galera tá jogando a cidade ali, tá jogando a cidade. Pode parar, não vou conseguir ler de todo mundo, já vi cidade de todo mundo ali, ó. A galera tá colocando ali ainda Praia Grande, ixi, tanto lugar. Ó, para de digitar, presta atenção aqui. A gente vai fazer um combinado muito importante para você. Primeiro, atenção total. É bacana o chat na interação, só que isso pode roubar a sua atenção de alguma informação importante que eu possa dar aqui para você. Então, atenção plena aqui. Vai para o chat quando eu puxar para você interagir, para que você tenha acesso a todas as informações, tire suas dúvidas aqui em relação às informações que eu vou passar. Então, essa é uma dica muito importante para você e isso é importante para você, tá? Que você esteja aqui plenamente atento com todas as informações que eu vou te passar. Esse é o primeiro ponto aqui que eu quero olhar com você. Segundo ponto, é normal quando a gente abre aqui, né, para a galera interagir, isso é muito bacana, a gente tem ali um engajamento maior e tudo, mas você tem que tomar um certo cuidado. Eu vi gente ali já criando grupo do WhatsApp para a galera interagir e tudo mais. Vocês são livres para fazer qualquer coisa, obviamente, né? Quero deixar isso muito bem claro, mas de fato quem tem as informações para te passar de maneira segura somos nós aqui, tá? A partir do momento que você terminar aqui o seu processo seletivo, você vai ser inserido no grupo de WhatsApp de uma equipe com alguém experiente que vai estar te direcionando. Por que que eu estou te falando isso? Às vezes, até com boa vontade, até numa intenção bacana de interagir, você acaba entrando em grupo de WhatsApp aí paralelo, entre aspas, no intuito de interagir, de conhecer pessoas cara, você é livre para fazer o que quiser, mas às vezes alguém pode te dar alguma informação, alguém pode falar alguma coisa que não entende, e isso pode te atrapalhar aqui dentro do processo. Então, confia no que eu estou te falando, presta atenção aqui, esquece o chat ali, pode parar de digitar ali as cidades, esquece o chat aqui e caneta e papel na mão, porque hoje tem informações importantes. Expectativa aqui que eu utilize 1 hora e 10 aqui do seu tempo, vou ser bem objetivo, vou procurar respeitar o seu tempo, mas eu preciso te trazer essas informações importantes para que você possa dar continuidade aqui no processo seletivo. Depois, amanhã, a gente vai trabalhar num contexto mais técnico,
A gente vai trabalhar aqui um contexto mais para você entender como que nós trabalhamos aqui, de fato, como que é o trabalho, como que você executa, como que você capta cliente, como você efetivamente faz a venda, e com isso você vai estar pronto para que na sexta-feira, que é o nosso terceiro dia de treinamento, eu já libere o seu link de vendas, você já tenha todas as informações necessárias, você já saiba como executar o trabalho e você consiga aí fazer a sua primeira venda e já ver o dinheiro caindo ali para você na sua administrativa, tá? Então vou pedir para a produção compartilhar a tela aqui para mim, da minha apresentação. Vou seguir aqui com vocês. Então, primeiro vamos ajustar as expectativas aqui do conteúdo de hoje e do calendário, tá? Hoje vou fazer uma revisão geral, então tenha paciência e é importante que você reveja algumas informações, mas eu vou repetir algumas informações que eu falei lá na sexta-feira. E isso é super importante para você, porque alguns de vocês não pegaram todas as informações, alguns de vocês tiveram problemas com conexão, alguns de vocês talvez não entendeu ali da forma que eu falei. Então, eu vou reforçar hoje, vou fazer uma revisão geral aqui de tudo que a gente falou na sexta, de forma bem direta e objetiva. Depois a gente vai trazer aqui os temas administrativos barra burocráticos, né? A questão do MEI, como abrir empresa, como você pode fazer isso, quanto isso, se isso vai te custar alguma coisa. Depois eu quero te passar uma visão geral do mercado de inglês, porque isso já é informação para o seu pitch de vendas. Isso já é informação para que você tenha conhecimento de elevar o nível de consciência do cliente ali no momento da venda para que ele possa tomar uma decisão. E eu sei que a gente não vai falar de técnica hoje, mas eu quero deixar claro aqui para você algumas boas notícias que eu vou te dar. Primeira boa notícia, a gente não faz telemarketing, tá? A gente não fica ligando aleatoriamente para as pessoas. Segunda boa notícia para você, a gente não infringe a LGPD. Fique bem tranquilo quanto a isso. Terceira boa notícia para você, a gente só vende para pessoas que têm interesse em aprender inglês, um interesse, uma necessidade ali, um objetivo específico em relação a isso. E a quarta boa notícia para você é que nós trabalhamos num modelo de venda ativa. Ou seja, você vai falar com o cliente uma única vez. Ou você vende ou você não vende. E aí, nunca mais você fala com ele na sua vida. Você não vai ter que ficar ali. E aí, fulano, vamos fechar? Falou com seu esposo? Tem um pessoal falando no chat que está travando a produção. Coloca no chat do Zoom aqui se tiver algum problema com a minha conexão, tá? Então, assim, vamos fechar? Vamos. Pensou direitinho? Falou com o seu marido? Falou com a sua esposa? Você não vai ser esse tipo de vendedor. A gente não é o vendedor que fica insistindo com o cliente. Nosso modelo de venda é uma venda de impacto, onde a gente trabalha com pessoas que tenham interesse em desenvolver o inglês, uma necessidade, e se a pessoa não tem, ó, tchau, obrigado, vou pro próximo. Por quê? Porque o nosso mercado é muito grande. Menos de 5% da população brasileira fala inglês. Sei que eu estou atropelando um pouco os temas aqui, mas eu quero te trazer essa segurança de que o nosso processo de venda não é o processo de venda do vendedor chato e insistente. A gente trabalha dentro de um contexto que a gente fala com pessoas que tenham interesse em aprender inglês, sem trabalhar no modelo telemarketing ou qualquer coisa desse tipo, tá? Segundo ponto que é importante eu deixar claro para você desde o início. Vender dentro da nossa metodologia é conduzir uma pessoa para que ela tome uma decisão de algo que vai ser benéfico para ela. Nós vendemos educação, você vai entender um pouco disso quando eu falar do mercado. Nós trabalhamos com educação, a gente trabalha com aprendizado de um segundo idioma. E dentro disso, abre muitas possibilidades para a pessoa ganhar mais, ter acesso ali, um acesso cultural melhor, né? Ter um conhecimento cultural, ter ali uma oportunidade de emprego melhor, enfim, entra em vários aspectos que a gente vai explorar aqui ao longo desse dia de hoje. Então, passamos ali pelo tema administrativo, te trago essa visão do mercado de inglês. Amanhã eu sei que está ali a questão da filosofia, mentalidade, produto WhatsApp Online, estratégia WhatsApp Online. Eu quero incluir aqui, e aí eu vou
trabalhar dentro do meu tempo entre hoje ou amanhã o conceito de venda ativa, que muita gente entende da forma errada isso. Então eu quero deixar muito claro para você como que é o conceito de venda ativa. E pode ser que eu inverta os dias e trabalhe amanhã na técnica de vendas. Não se preocupa com isso, tá? Esteja aqui amanhã, independente do conteúdo. Mas amanhã ou vai ser a técnica de vendas, que eu vou liberar ali para você, que eu vou trazer o contexto técnico, ou seja, como nós vendemos, aprendendo de fato a nossa metodologia de vendas, que fez com que a gente matriculasse mais de 1 milhão de alunos, que fez com que a gente tenha mais de 400 mil alunos ativos, pagantes de mensalidade hoje. Então, esteja atento, seja amanhã ou seja na sexta-feira, eu vou trazer a questão da técnica de vendas. Mas, trazendo para o contexto da forma que está, amanhã eu falo sobre filosofia e mentalidade da Wiser, educação. Eu trago o produto, então vou te trazer aqui conhecimento sobre o produto. Aqui eu trago a estratégia do WhatsApp Online dentro do mercado que ele atua. Na sexta, e aí de novo, com a adenda de que eu posso inverter isso, a questão da técnica da venda, reforçar a questão do nosso plano de negócios e critério para evolução, vou passar um pouquinho sobre isso hoje também, e o que a gente chama de showtime, onde o seu link de vendas é liberado para que você já possa fazer sua primeira venda, tá? E aí no sábado a gente vai ter uma revisão da técnica e alguns exercícios de simulação ali, e eu vou trazer alguns convidados aqui comigo. Tá bom? Então vamos seguir aqui na nossa agenda. Primeiro eu quero reforçar a questão da WSP. Então vamos entrar aqui na parte da revisão e de novo vou ser bem objetivo. Mais uma vez eu vou pedir para você sair do chat e prestar atenção aqui comigo, tá? Quero ser bem objetivo, mas são informações importantes para você internalizar o conhecimento. Antes de mais nada, eu quero te trazer um conceito muito importante, que é o conceito de aprender a aprender. O que é o conceito de aprender a aprender? Cara, quem é esse cara que está falando que vai me ensinar a aprender? Né? Que prepotência é essa? Não, é um jeito que eu aprendi com um professor meu que me trouxe uma visão muito clara sobre o entendimento das coisas e eu tenho certeza que pode te ajudar. Vamos trazer em dois conceitos aqui, tá? Primeiro, vamos pensar num conceito, e aí você entenda como quiser, espiritual, teológico, enfim, religioso. E aqui, deixando muito bem claro, respeitando todas as religiões, quem inclusive é ateu ou, sei lá, independente da sua religião, não é um contexto religioso aqui, tá? Mas o fato de eu afirmar, dentro da minha crença, que Deus existe, você tem a opção de acreditar ou não acreditar. Então, Deus existe? Cara, eu consigo te provar que Deus existe? E aí vamos entrar numa discussão aqui de conceitos teológicos, não é essa a questão. Mas de fato, de forma racional, talvez eu não consiga te provar que Deus existe. Agora, você vai ter a opção de acreditar ou não acreditar, e essa opção é sua, e de acordo com as suas crenças, com a sua espiritualidade, com o contexto no qual você cresceu, com as informações que foram imputadas aí pelos seus pais ou por quem te criou, enfim, é uma opção sua. Agora, isso você tem a opção de acreditar ou não acreditar. Tem coisas que a gente tem que entender. Quando eu falo que Deus existe, você pode acreditar ou não acreditar. Quando eu pego um item aleatório aqui, por exemplo, esse power bank, e eu falo para você que ele é branco, pelo menos essa parte aqui é branca, isso não cabe você acreditar, cabe você entender, porque essa é uma afirmação verdadeira. Por mais que você seja daltônico e não enxergue a cor branca, por mais que seu monitor esteja quebrado, ou por mais que você só está me ouvindo, porque por algum motivo você não está me vendo aqui a imagem, não muda o fato da pigmentação física desse item aqui que está na mão ser branca. Então aqui não cabe você acreditar, cabe você a entender. Então, trazendo para um contexto de aprendizado, tem coisas que você pode acreditar ou não, e tem coisas que você tem que entender. Por que eu estou te falando isso? Porque todas as informações que eu trago aqui são baseadas em fatos, em dados, em resultados que nós geramos.
quando eu falo para você que a gente matriculou mais de 1 milhão de alunos, eu estou te trazendo um fato. E aí você precisa entender essa informação e não acreditar nessa informação, porque é um fato indiscutível, tá? Só dando um feedback para vocês e para deixar você muito bem à vontade, inclusive, né? Trazendo um pouco da WSP, até para falar um pouco de caminho. A WSP é um caminho que traz principalmente para você uma liberdade. Você trabalha nos seus horários, você trabalha da onde você quiser, você coloca o nível de esforço que você quiser. E aí, trazendo um pouquinho para o nosso chat aqui, tem gente perguntando aqui, cadê o treinamento? Isso é o treinamento. Se você não está entendendo isso como treinamento, você é livre para sair dessa live, inclusive, se você quiser. Fique à vontade, você não tem obrigação nenhuma aqui com a gente, tá? Mas para você que de fato quer dar seguimento, entendeu que é uma oportunidade que pode te trazer uma alavancagem ali financeira, profissional, de vida, isso é parte do treinamento. Toda essa explicação que eu estou te dando é para te preparar para as informações que eu vou falar para você. Então, mais uma vez, para você que realmente está aqui com a visão clara de que isso pode ser um caminho para você, como eu estou trazendo agora, cara, esquece o chat lá, presta atenção aqui e a gente vai trazer um contexto muito claro para você poder aprender e poder executar aqui o trabalho que sim, vai te recompensar muito bem, tanto financeiramente como profissionalmente, tá? Então, só para a gente avançar aqui, WSP entra na questão do caminho, a gente sempre fala do caminho da liberdade, liberdade geográfica, e olha que interessante, quando vocês se transformarem em agentes, toda quarta-feira a gente tem uma aula na plataforma, que ela acontece ali entre 10 horas da manhã e meio-dia, tá? Então são 2 horas de aula, eu trago ali alguma mensagem, eu trago ali os 3 melhores da semana de cada categoria, e tratando de liberdade geográfica que eu estou falando para vocês, hoje, um dos 3 melhores agentes da semana, porque o nosso fechamento é semanal, ele é um cara que viaja com a família no motorhome, né, num carro adaptado ali, onde ele vive no carro, né, uma Kombi, um caminhão, um ônibus ali, e ele estava num lugar muito remoto, conectado na Starlink, né, uma internet via satélite, numa altitude de 4.000 metros, na Colômbia. E ele estava ali com a família dele, com a esposa, com 2 filhos, vivendo no mais puro sentido a liberdade geográfica, vendendo o curso de inglês, e foi um dos 3 melhores agentes da semana. Então, quando eu falo liberdade geográfica, eu estou trazendo um contexto para você de que, de fato, você pode trabalhar de onde você quiser. Basta você ter um celular com WhatsApp e acesso à internet, você pode trabalhar de qualquer lugar. O rapaz ali, eu esqueci o nome dele, se a produção lembrar, me lembra aqui no chat que eu falo ali. Ele está num ponto remoto da Colômbia, junto com a família, e estava ali fazendo vendas, faturando, ganhando dinheiro com isso. E na aula de hoje foi reconhecido ali pelo resultado dele, e ele acabou de entrar, inclusive. Faz um mês mais ou menos que ele entrou. E ele foi um dos 3 melhores agentes de venda da semana. Então, quando eu falo de liberdade geográfica, eu falo disso. Eu falo do contexto onde você pode trabalhar literalmente em qualquer lugar. Liberdade financeira, aí vai entrar num contexto individual de cada um, né? Eu, como venho de um contexto onde venho de família pobre, eu não sou um cara de muitos luxos, obviamente a gente vai aumentando o nosso, né? A gente vai refinando o nosso paladar, a gente vai experimentando coisas novas, vai tendo acesso a novas referências, e é natural que a gente vá subindo o nosso padrão de vida. Mas, de fato, eu considero que eu conquistei já minha liberdade geográfica. Desculpa, minha liberdade financeira. Dentro do padrão de vida que eu entendo como bom para mim, eu já tenho minha liberdade financeira dentro de que eu construí aqui com vendas. E aí, obviamente, a gente pode trazer em liberdade de tempo, em liberdade de escolha, de você poder trabalhar num lugar que você não tem que dar satisfação para chefe nenhum, que você não tem que pedir para ir no banheiro, que você não tem alguém definindo quando você vai sair de férias ou quando você não vai sair. Então, a WSP é esse caminho da liberdade, mas é uma liberdade através das vendas. É uma liberdade através do resultado que você pode gerar dentro de um cenário onde você tem tudo o que é preciso para você atingir o seu resultado.
é uma liberdade que muita gente pode viver hoje, pode experienciar hoje, como o Ian, que inclusive na semana que vem vocês vão conhecer ele na aula, que sai de uma comunidade do Chapéu Mangueira no Rio de Janeiro, onde tinha ponto de drogas, onde tinha tiroteio no local que ele vivia, e passa a morar no interior de São Paulo, numa cidade muito boa como Sorocaba, no melhor bairro da cidade, e trilhando o plano de carreira e atingindo o ponto máximo, que é a franquia, mudando a vida dele. Então, vocês vão conhecer a história do Ian aqui, principalmente na aula de quarta-feira da semana que vem, e vocês vão ver que esse caminho que eu estou apresentando para vocês é real. Por quê? Porque o Ian sai de um contexto onde uma pessoa que trabalhava de mototáxi na comunidade ganhava ali seus 1.800, R$ 2.000 por mês, não tem faculdade, nunca tinha trabalhado com vendas, nunca tinha liderado ninguém. Ele entra num processo seletivo, é aprovado, aprende a vender, começa a ganhar dinheiro com isso, aprende a liderar, aprende a formar times de vendas, aprende a formar líderes, vai trilhando o caminho ali, batendo meta, avançando no plano de negócio que a gente apresenta e chega no patamar máximo, que é o momento que ele está, que é virar o franqueado. E aí, virando franqueado, entra num contexto de liberdade ainda maior, principalmente na questão financeira. Então, a WSP definitivamente é um caminho de liberdade, aonde você, através do seu esforço, através do seu resultado, através do que você gera e não de quem você é. E mais uma vez eu quero confirmar aqui, eu quero reforçar aqui, não importa onde você mora, não importa a sua escolaridade, não importa a sua religião, não importa a sua orientação sexual, não importa a sua experiência profissional. Porque até se você não tiver experiência, você vai evoluir muito aqui em vários aspectos. No aspecto da comunicação, como eu já falei para vocês, há 5 anos atrás eu estaria aqui nervoso, suando, gaguejando aqui para estar falando com vocês diante de uma câmera. Hoje eu me sinto super confortável, dou treinamento para milhares de pessoas, porque eu melhorei, desenvolvi, aprimorei minha comunicação através das vendas. Comunicação, poder de persuasão, musculatura comercial, técnicas de negociação, técnicas de venda, liderança, porque vender é liderar uma pessoa diante de um processo lógico para que ela tome uma decisão de algo que vai ser benéfico para ela. Então, tudo isso você vai desenvolver aqui. Só que, de fato, ninguém aprende a andar de bicicleta lendo um livro. Você vai aprender fazendo, você vai aprender executando, né? A gente aprende a andar de bicicleta caindo, ralando o joelho, levantando. Então, esse caminho da liberdade, ele é muito mais libertário, se eu poderia dizer assim, para as pessoas que realmente decidem trilhar esse caminho, que decidem fazer a sua parte. Porque todo o ecossistema vai estar muito bem preparado e trabalhando ativamente para ajudar para que você tenha sucesso. Por quê? Porque a empresa tem interesse no seu sucesso. Porque você acaba trazendo clientes para a empresa que gera mais faturamento e a empresa te recompensa bem para isso. A empresa cresce com isso e te dá a oportunidade de crescer junto. Então, vamos seguir aqui o ponto da nossa filosofia do protagonismo, que só depende de você. Como eu acabei de falar, até acabei adiantando em relação ao slide, aqui definitivamente só depende de você. Você tem um produto muito bom. Quando eu falo que o produto é muito bom, a gente tem relatos de clientes, depoimentos de que sim, você aprende inglês. Até porque, galera, vamos ser sinceros aqui, se você quiser aprender inglês, você aprende de graça no YouTube. Dá para aprender inglês de graça no YouTube. Se você tiver dedicação e tiver foco, você aprende. Agora, o nosso produto é muito bom. Ele é preparado para prender a atenção do adulto. Ele é preparado para ser dinâmico. Vocês vão entender quando eu explicar sobre o produto. As aulas têm duração média de 35 a 40 minutos. Ele traz uma flexibilidade de tempo e uma liberdade de tempo para o aluno também, porque tem gente que não consegue ter um horário fixo para marcar para ir para uma escola falar com o professor. Você tem um mercado que menos de 5% da população brasileira fala inglês. Você tem uma empresa consolidada nesse mercado. Então, você tem mercado, você tem produto e você tem uma empresa consolidada há 30 anos crescendo dentro desse mercado. E o mercado onde menos de 5% da população brasileira fala inglês. Aqui você tem todo o cenário perfeito para você conseguir ter sucesso nas vendas, para que você consiga converter ali pessoas em clientes, né? Clientes em alunos dentro do nosso contexto aqui. E aí você tem o aporte da WhatsApp em você.
tecnologia, você tem uma plataforma que eu vou te mostrar, onde você tem todo o seu controle administrativo, e com um detalhe muito importante, isso aqui não é marketing multinível. Você não vai pagar mensalidade, você não paga taxa de utilização, você não tem que comprar a plataforma, não paga para baixar o aplicativo, nada disso, tá? Você tem ferramentas tecnológicas para fazer toda a gestão ali, seu link de vendas, seus alunos que você matriculou, toda a questão do ranking, gamificação, a parte administrativa, a parte financeira, emissão de nota, tudo isso a empresa te provém como tecnologia para que você possa executar o trabalho. E a empresa vem com treinamento e formação dentro da área comercial. A gente vai trabalhar de forma incisiva, de forma intensa, em te capacitar, trabalhar dentro dos 3 pontos principais, que é técnica de vendas, e modéstia à parte, nossa técnica é muito eficiente, e a gente não tem só aqui na WhatsApp, é em todas as empresas da Wiser Educação. A gente entra na questão da mentalidade, e aí não se confunda com mindset de internet ou qualquer coisa nesse contexto de clichê de internet. A gente está falando da mudança da sua forma de pensar, da gestão das emoções para que você tenha mais performance. E a gente entra aqui também te ajudando a aumentar a sua ambição. E ambição é diferente de ganância. Ambição é bom você ter ambição. É bom você querer comprar um carro, comprar uma moto, mudar de vida, mudar do local que você vive, conquistar um apartamento, uma viagem. Isso é muito bom. Sabe por que é bom isso? Isso não é problema nenhum, isso não é materialismo, isso não é nada. Porque dentro do nosso produto e o mercado no qual nós atendemos, nós ajudamos as pessoas aprendendo inglês. E aprender inglês muda a vida das pessoas, dá oportunidades que antes elas não tinham. Então, quanto mais ambicioso eu for, quanto mais eu quero cumprir a minha missão aqui de ajudar pessoas a se desenvolverem, a mudarem de vida através do inglês, quanto mais eu quero, seja trocar de carro, morar num lugar melhor, eu vou vender mais. Com isso, eu estou ajudando mais pessoas a mudar de vida através da educação. Então, a gente vai te ajudar trazendo novas referências para você. Você vai conhecer pessoas aqui que ganham 15 mil no mês, 20 mil no mês, até mais. Vocês vão conhecer, vocês vão conversar com essas pessoas, vocês vão ser treinados por essas pessoas que te trazem uma nova referência. Porque talvez você nunca se imaginou ganhando 20 mil reais no mês dentro da sua realidade. E quando a gente traz para um contexto de mostrar que uma pessoa comum, como Andrine, por exemplo, que é arquiteta, morava em Teófilo Otoni, Minas, não sei se tem alguém aí de Teófilo Otoni, trabalhava como arquiteta, ganhava ali seus 2, 3 mil reais por mês, começa a trabalhar aqui com a gente, aprende a vender e nas 3 primeiras semanas já ganha 10 mil reais. Quando eu te trago essa referência, quando você conhece a Andrine, você vê que ela não é uma atriz, isso é uma realidade, você começa a entender que isso é possível para você. E dentro dessa possibilidade, quando você entende que isso é possível, você passa a lutar por aquilo. Então, eu te trago novas referências, eu aumento a sua ambição, eu te trago ali uma visão clara de possibilidade de que você pode alcançar um resultado como a Andrine, que nas 3 primeiras semanas, a partir de um processo seletivo como esse, ela ganha 10 mil reais em 3 semanas. E aí, obviamente, ela já começa uma mudança na vida dela, muda para Sorocaba, inclusive. Eu estou falando com vocês aqui e a Andrine está aqui atrás, porque a gente trabalha fisicamente num local aqui em Sorocaba. Tá a Andrine, tá o Ian, tava outras pessoas de destaque de resultado que vocês vão conhecer. Mas, de fato, a Andrine, dentro de Teófilo Otoni, tinha uma possibilidade ali. Ela tinha limitada até a questão regional ali, até a questão física do local dela. Mas ela entendeu só depende de você. Ela entendeu que só dependia dela porque a empresa estava fazendo a parte dela, treinando, orientando, acompanhando e ajudando. E a Andrine vai lá e bota esforço, a Andrine bota empenho, a Andrine se dedica e já nas 3 primeiras semanas faz mais de 10 mil reais ali de comissionamento. Então aqui só depende de você. Eu estou vendo gente perguntando sobre e-mail, sobre alguma coisa, e eu vou repetir.
presta atenção aqui, porque nós falaremos sobre MEI, tá? Fica tranquilo, a gente vai falar. Você está perguntando sobre MEI, está fugindo do tema do qual eu estou falando, e você não está absorvendo do que eu estou falando. E eu posso estar falando informações importantes que serão relevantes para que você possa ter resultado. Então, dentro desse contexto, a gente te entrega a possibilidade, o controle de só depender de você para que você atinja o resultado. Não importa nada de como foi sua vida até agora. Não importa nada de como foi sua vida até o momento. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora com essa oportunidade que está sendo te dada. Porque dentro dessa oportunidade, o seu resultado quem define é você. E 100% meritocrático. Não tem favoritismo, não tem benefício, não tem aquela questão que eu sei que muitos de vocês, assim como eu, viveu em grandes empresas, como o cara que puxa mais o saco é o cara que é promovido e não sempre o mais eficiente. Aqui é na unha. Você bateu a meta, você ganha a sua estrela. Você bateu as suas estrelas, você é promovido para a próxima fase. E aí, dentro desse contexto, você pode utilizar esse trabalho como uma renda extra, ou você pode utilizar esse trabalho como uma renda principal. A maioria das pessoas entram aqui para fazer uma renda extra, entram aqui com trabalho CLT e utilizam as horas vagas ali, os finais de semana, para ganhar aí seus 1.500, 2.000, 3.000 reais. Tem pessoas de renda extra que ganham 3.000 reais aqui, tá, galera? Então você entra num contexto de renda extra, mas quando a pessoa entende que pode ganhar dinheiro, que pode avançar, vira uma renda principal. Se a produção conseguir produção, eu vou pedir para fechar o chat, tá? Para galera, para que a galera possa prestar atenção aqui. Então, se der para fechar o chat, fecha o chat e daqui a pouco a gente reabre para interagir com a galera em alguns momentos aqui, tá bom? Se for possível, se não for, pode deixar a galera ali. E, obviamente, quem está ali distraído no chat está perdendo aqui as informações importantes que ele deveria estar aprendendo aqui. Lembrando que dentro dessa proposta de caminho da WSP, dessa proposta de renda extra ou renda presencial, ou desculpa, ou renda principal, a gente tem um processo para isso. E dentro desse processo, de uma forma muito simples, a gente vai detalhar de novo a questão do plano de carreira, você entra como agente de vendas. Você vai conhecer os produtos da Wiser, você vai ser treinado, depois você vai avançando dentro do processo, você vira ali um supervisor, na nomenclatura CLT, entre aspas, obviamente, porque aqui é agente Gold, agente Black, e você vai entrando no contexto de liderança. Primeiro você aprende a vender, depois você aprende a liderar pessoas, a formar times de vendas. E depois você avança dentro do propósito de você se tornar um empresário, empreendendo junto com a WhatsApp. Então, para a gente trazer de uma forma muito mais clara isso, eu quero primeiro reforçar para você a empresa, que é o Grupo Wiser Educação, que é uma holding na área da educação que trabalha com edtechs, empresas focadas em educação, empresas de tecnologia voltadas para a educação, como o WhatsApp, como a Conquer, como o Aprova Total, como o próprio Ventice, como várias outras empresas do grupo. É uma fundação que surgiu a partir da WhatsApp, né? A empresa WhatsApp tem mais de 30 anos no mercado, como eu falei, trazendo aqui um contexto, né, até para quem perdeu ali ou teve algum problema, foi fundada pelo bilionário Flávio Augusto, né? O Flávio Augusto é um bilionário que não é herdeiro, que fez a sua fortuna, fez o seu resultado através de vendas na área da educação. Então, quem não conhece, vai lá no Instagram, coloca @geração de valor. Você vai ver que tem muito conteúdo, muito insight, muita informação importante ali para você. Um dos maiores influenciadores hoje da internet, principalmente em vendas e negócios. E ele funda há 30 anos atrás, inicia a jornada dele com a WhatsApp, a Escola de Inglês Presencial. O resto foi história, a gente foi avançando, entra na pandemia, lança o WhatsApp online, cria a WSP, a empresa cresce em plena crise 20 vezes o faturamento, enche o caixa e começa a comprar outras empresas. E aí a gente vai se transformando nesse grupo grande na área da educação, com um foco principal em ajudar pessoas a se desenvolverem em diversas áreas, em diversos modelos, em diversos propósitos, trazendo educação e aí, até poderia dizer, trabalhando um pouco na questão, e aqui eu não estou conceituando de esquerda ou direita, mas independente do governo, a gente trabalhando dentro de uma oportunidade da ineficiência do Estado em formar pessoas em vários aspectos, como o inglês,
dando oportunidade para as pessoas mudarem de vida através da educação. Então, vamos falar da parte burocrática, que eu vi que muita gente estava ali no chat perguntando, MEI, empresa e tudo mais. E, obviamente, dentro do nosso contexto de agente de vendas, não é um emprego CLT, como todos vocês sabem, como eu falei lá na sexta-feira, deixei isso muito bem claro, é uma vaga de trabalho num modelo de agente de vendas PJ. Ou seja, para que você trabalhe aqui, e aqui eu quero te deixar bem tranquilo, tá? Não precisa sair desesperado abrindo empresa. Você não vai precisar ter a empresa aberta, inclusive, para começar a vender. Eu já vou te explicar tudo isso. Então, não se desespera, só presta atenção no que eu estou falando. E se você achar pertinente, anote. Aqui é um modelo jurídico de relação entre agente de vendas e empresa. Você está representando os produtos digitais da WhatsApp. E você tem ali um link de vendas que não é modelo de afiliado, tá? Não é Hotmart, não tem nada disso. A nossa plataforma é própria, o nosso modelo é próprio, é um canal de vendas ativas, aonde você tem ali todo o seu cadastro, todo o seu link de vendas, toda a parte administrativa, e para que você possa receber esse dinheiro, esse seu comissionamento, você precisa emitir uma nota. E para emitir uma nota, você tem que ter uma empresa. E aí, quando eu falo empresa, eu estou falando empresas de qualquer modalidade. Obviamente, a depender do modelo da empresa, vai entrar a questão da tributação, do imposto que você paga. Então, por isso que a gente recomenda que você abra um MEI. Não precisa sair correndo abrir o MEI. Calma, tá? Calma. Eu vou te explicar com detalhes. Mas deixa eu te falar primeiro do MEI, tá? O que que é o MEI? É um cadastro de microempreendedor individual. Ele te dá a possibilidade, mesmo sem ter uma empresa que precisa de um contador ou qualquer coisa desse tipo, você ter um cadastro, você gerar o seu CNPJ ali. Com isso, você consegue prestar serviços de acordo com a modalidade da sua empresa cadastrada, emitir notas fiscais por esse serviço prestado e receber o seu dinheiro. Então, se a gente trabalhar num modelo aqui, em vários modelos de negócio, como um cabeleireiro, manicure, às vezes você tem uma barbearia, a maioria das pessoas começam no MEI, porque é mais barato para você. Se eu não me engano, depois vocês podem dar um Google aí, custa R$ 84 para você abrir o seu MEI, tá? Esse é o único custo que você vai ter e você vai pagar para a prefeitura, não é para o WhatsApp não, tá? Porque, mais uma vez, eu quero reforçar que isso aqui não é marketing multinível, você não tem que pagar nada, você não tem que comprar nada. Então, você paga a taxinha ali, você vai emitir as suas notas de acordo com o faturamento que você gerou, você recebe o seu dinheiro na sua conta jurídica, e aí você tem Nubank, Banco Inter, que abre conta jurídica de graça para você sem taxa, tá? Sem cesta de serviço, sem nada. Então, o único custo que você vai ter é o imposto do MEI, que gira ali em torno de R$ 70, alguma coisa assim, tá? Então, dentro desse contexto, você não precisa sair correndo e abrir o MEI. Por que que você não precisa sair correndo e abrir o MEI? Porque com o seu link de vendas, você já começa a vender e isso já vai acumulando os valores a receber. E aí você tem um prazo ali para que você possa fazer a abertura da sua empresa e emita a sua nota fiscal para poder receber esse dinheiro, tá? Não tem prazo máximo, inclusive trazendo o meu relato pessoal, eu estava nos Estados Unidos, faturei bastante, primeiro mês meu eu ganhei R$ 15.000, mas estava ali depositada na minha conta administrativa. Quando eu venho para o Brasil, eu regularizo aqui algumas pendências administrativas de não ter votado, né? De regularizar ali meu título de eleitor. Abro a empresa, emito todas as notas fiscais de uma vez. E eu lembro que meu primeiro recebimento efetivo da WhatsApp, eu recebi ali algo em torno de R$ 120.000, se não me falha a memória, tá? Porque eram várias notas acumuladas. Porque comecei a vender e acumular recebimento enquanto eu estava nos Estados Unidos. E eu vendi pra caramba no começo ali. Então, depois de 6 meses só que eu fui receber, que eu fui abrir empresa, porque por questão minha, tá? Mas de fato eu continuava vendendo e acumulando dinheiro para receber. Então, não precisa sair correndo e abrir o MEI, tá? Mas de fato você vai precisar abrir o MEI para poder receber. E eu vou te mostrar daqui a pouco um cronograma financeiro. Diego, não posso ter o MEI porque eu já tenho empresa. Não tem problema. Na sua empresa, você vai cadastrar o KNAI de promoções e vendas, tá?
Diego, o que é KNAI? É o cadastro, é o código, de uma maneira muito simples, da atividade da sua empresa. O seu MEI ou a sua empresa tem que ter o cadastro ali de promoção e vendas. É porque o seu serviço é de promoção e vendas que você presta para o WhatsApp. Ah, mas fica tranquilo, na plataforma tem ali informações para te direcionar. Não precisa decorar o código, não precisa procurar agora no Google. Presta atenção no que eu estou te falando. Você vai ter um período ali para você abrir a MEI, e aí, se você tiver alguma pendência, regularizar. Se você não pode abrir o MEI porque você é funcionário público, porque você já tem uma empresa, porque sei lá qual que seja o problema, você tem já uma empresa, você cadastra o código do KNAI nas atividades da sua empresa e você consegue emitir nota também, tá? Diego, não posso abrir empresa de jeito nenhum, sou menor de idade. Primeiro, se você tem menos de 16 anos, saia daqui. Você não pode trabalhar com a gente. Agora, se você tem 16 anos até 18, se você é emancipado, você pode abrir um MEI. Se você não é emancipado, você pode abrir no nome do seu pai ou da sua mãe, tá? A gente faz o cadastro no nome do seu pai e da sua mãe, coloca o seu nome ali de exibição, sua fotinha, tudo. Vai ser você que vai ser premiado, evidenciado, pegar um top 3 ali, né? As pessoas conhecerem, mas o cadastro no nome do pai ou da mãe para poder ter o MEI ou a empresa e emitir nota, tá? Diego, sou funcionário público. Pode fazer o cadastro da empresa no cônjuge ou parente de primeiro grau. E aqui vai um detalhe: seu primo não é parente de primeiro grau. Parente de primeiro grau é irmãos, pai e mãe, tá? E aí entra também o cônjuge. Diego, tem um problema no fisco, tô devendo imposto. Cara, vai vendendo, acumulando grana, vai resolvendo esse problema e depois você emite as notas, assim como eu fiz, para você receber seu dinheiro, tá? Não sanei todas as suas dúvidas burocráticas? É óbvio que não. Você tem um monte de pergunta ainda, você tem um monte de dúvidas ainda. Às vezes você nem entendeu o que eu falei porque não estava prestando atenção. Mas dentro da plataforma a gente tem uma área que traz ali um FAQ, né? Perguntas e respostas e tira quase todas as suas dúvidas administrativas. Além disso, você vai ser direcionado por um time onde tem um líder que vai te ajudar em toda e qualquer dúvida que você possa ter. Além disso, a gente tem um canal de suporte com a gente, que tem ali conhecimento, estão aptos a tirar toda e qualquer dúvida sua dessa questão burocrática barra administrativa, tá bom? Então, seguindo aqui, aí eu já te respondi, né? Se eu já tiver uma empresa e tudo mais. Trazendo de novo para a nossa timeline, hoje nós estamos aqui no início do nosso treinamento. Dia 14, sexta-feira, é o evento que a gente chama de Showtime, que você já vai ter o conhecimento da técnica, você já vai saber como começar, você já vai saber de onde vêm os leads, e aí a gente libera o seu link de vendas para você começar. Então, entre hoje e sexta-feira, você já vai estar com o seu link de vendas habilitado, apto, já direcionado para uma equipe, inclusive, para ter um líder para te ajudar nas suas dúvidas iniciais, no apoio e no suporte para que você possa atingir seu resultado. Vai ser no dia 14 ali. E aí você começa a vender, você já vai ver a graninha cair no administrativo, é online, tá? Você vendeu, já aparece ali seu faturamento, já aparece o valor da próxima nota, você vai acumulando o valor ali para receber. É bem bacana quando você vê esse valor aumentar conforme sua performance. E dentro de uma previsibilidade, para quem fizer as vendas agora dentro dessa semana, vai receber o primeiro pagamento no dia 1º de dezembro. Os pagamentos são quinzenais aqui, tá? Todo dia 1º e todo dia 15. E aí tem o período da emissão da nota ali. Então, dentro desse período entre dia 14, que é onde você recebe o link de vendas e já pode fazer sua primeira venda, até o primeiro pagamento, a gente tem 17 dias. Então, você vai ter 17 dias para você abrir aí o seu MEI. A depender da sua prefeitura, o tempo médio é de 3 dias você já tem seu CNPJ, tá? Seu cartão de CNPJ e tudo. E com o seu cartão de CNPJ, você abre na hora, em minutos, uma conta num banco digital gratuito. No Nubank da vida ou Inter, você abre sua conta lá, você faz o cadastro na plataforma, você já está apto a emitir as notas fiscais sobre os valores que você tem a receber, tá? Sobre as vendas que você fez, sobre o comissionamento que você vai gerar. Beleza?
Então, trazendo agora, e aqui eu quero que você preste mais atenção ainda, porque isso vai fazer parte do seu speech, do seu pitch de vendas, né? Para que, como muitos entendem, sua apresentação aqui. Porque quando você tem uma visão do mercado clara, você entende a oportunidade e você consegue trazer contexto ali para o seu cliente da importância dele estar desenvolvendo inglês. Então, eu quero que você preste atenção nessa parte. E a gente está seguindo aqui para a nossa última parte de hoje, para que você tenha informações o suficiente até numa quebra de objeção. Tudo que eu te falar daqui para frente nos próximos dias são informações que você vai utilizar no seu dia a dia, no seu processo de vendas. Por isso que eu pedi para fechar o chat, para que você preste atenção aqui, tá? No finalzinho eu peço para a produção abrir, para você mandar uma mensagem ali, para você falar alguma coisa, para você interagir comigo. Então, trazendo aqui uma visão geral do mercado, vou até otimizar aqui e pular essa parte. Eu quero trazer para você os benefícios para que uma pessoa entenda que ela precisa falar inglês. Quem não fala inglês e acha que não precisa é porque não tem consciência da necessidade. Quando você pergunta para alguém, você já perdeu alguma oportunidade por não falar inglês? A pessoa às vezes vai falar para você, não. Agora, ela não perdeu, ela acha que ela não perdeu, porque ela talvez não tenha claro na cabeça dela que muitas oportunidades de trabalho que poderiam surgir dentro do perfil dela, ela nem procurou, ela nem se candidatou, ela podia estar no emprego melhor, ganhando mais, ela podia ter tido alguma outra oportunidade, e ela nem procurou pelo fato dela não falar inglês. Então, na cabeça dela, ela acha que não perdeu a oportunidade. As grandes empresas têm exigido inglês. E aqui eu te trago alguns relatos que eu falei lá na sexta-feira, mas eu quero explorar um pouquinho mais, de trazer exemplos reais, muito próximos de mim, e até o meu exemplo real, tá? Dentro do meu contexto, da minha história, né? Trabalhei 18 anos no Grupo Carrefour, tive um pico de estresse e ansiedade, fui embora para os Estados Unidos, trabalhei de ajudante de pintor, ajudante de mudança, ajudante de instalador de granito. Dentro desse último trabalho braçal de ajudante de instalador de granito, que era muito pesado, galera. Vocês não têm noção, aquelas pias assim, lá nos Estados Unidos, é aquelas grandonas, aquelas ilhas, não é igual no Brasil, que é uma pia de 3, 4 metros. É muito pesado, foi o trabalho mais pesado fisicamente falando da minha vida, sem dúvidas nenhuma. Teve um dia que estava tendo uma promoção lá, era uma fábrica e era loja, né? Onde o cliente ia lá, escolhia a pedra, fazia o projeto, a loja fabricava, nós íamos lá, carregava essas pedras no caminhão, ia na casa do cliente fazer a instalação. Nesse dia tinha uma promoção, uma ação comercial que o dono tinha feito, e tinha muito cliente. E aí um cliente ali estava esperando para ser atendido, eu estava esperando para carregar as pedras, e o cliente veio falar comigo e me fez uma pergunta. E aí eu respondi o cliente, comecei a interagir ali com ele, ajudei ele. Aí o Bruno, que era o dono lá da empresa, olhou assim e ele falou, cara, tu fala inglês? Eu falei, eu falo, pô. Aí ele falou, não, 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 ó, manda o Danilo arrumar lá outro ajudante, você vai ficar aqui comigo. Aí eu fiquei aquele dia ali na loja, né? Ajudando ele a atender os clientes ali na promoção e tudo, né? Mostrando para os clientes ali as pedras e tudo mais, né? Não sabia muita coisa, tirando dúvidas. Mas, de fato, quando terminou aquele dia, aquela loucura, aquele movimento, ele falou, cara, vem aqui, vamos conversar. Ele falou, eu falei, cara, por que você ficou impressionado porque eu falo inglês? Ele falou, porque a maioria não fala. A maioria dos brasileiros que vêm para os Estados Unidos não fala inglês. E aí ele começou, sabe, o Igor tá 5 anos comigo, não fala inglês. O Danilo tá 8 anos comigo, não fala inglês. Ele falou, tem pessoas com 10, 15 anos morando aqui que não falam inglês. E, cara, eu preciso de você aqui comigo. Aí, pelo fato de eu falar inglês, eu passo a trabalhar no escritório. Eu saio num trabalho braçal, né? Um trabalho físico bem difícil, para um contexto onde eu trabalhava no escritório, no ar-condicionado, numa forma muito mais confortável, inclusive. E, obviamente, ali eu tive mais oportunidades, né? Porque a gente foi conversando, ele foi entendendo minha experiência dos 18 anos do Carrefour, que eu passei por vários departamentos, e ele surgiu ali uma outra oportunidade de abrir ali um novo modelo de negócio, e a partir disso eu comecei a cuidar da segunda loja dele, enfim, comecei a ganhar super bem lá nos Estados Unidos e o resto é história, depois vocês vão ver ali no vídeo. Beleza.
esse é uma prova real de como o inglês mudou, me deu oportunidades, me fez ganhar mais, me fez sair de um contexto de trabalho braçal, né, o vulgo peão, para um trabalho mais, talvez de uma forma mais, usando mais a cabeça do que os braços, né? O meu irmão mais novo, o Matheus, lembra que eu falei para vocês que eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Minha mãe era costureira, eu só tinha estudado até a quarta série, ganhando um salário mínimo. O Thiago com 13 anos, eu com 11 anos, nós dois começamos a trabalhar, porque senão não tinha dinheiro para comer. E o Matheus tinha 6 anos de idade. Aonde o Matheus ia ficar? Né? Não tinha com quem ficar, a gente não tinha família perto, nossa família é de Sorocaba. Minha mãe estava em Santos sozinha. Tinha uma escola, ainda tem, acredito eu, na cidade de São Vicente, chamada Martim Afonso de Souza. E tinha um programa da prefeitura que ensinava inglês e espanhol de graça para as crianças. Então minha mãe deixava o Matheus lá, dava lanchinho para as crianças e tudo. O Matheus ficava estudando inglês e espanhol lá, ela ia trabalhar, voltava a pegar o Matheus e vinha embora para casa. Isso fez com que o Matheus, meu irmão mais novo, é um cara muito centrado, muito Caxias, assim, sabe? Muito nerdzão. O Matheus passa a falar inglês e espanhol fluente. E aí, obviamente, passa o tempo estudando de graça num programa da Prefeitura de São Vicente, num colégio municipal. Passa o tempo, Matheus, assim como eu, se forma em administração, não porque, não por opção, mas porque era o que dava para pagar. E ele começa a trabalhar, ele arruma uma vaga de estágio na Schneider, que é uma multinacional alemã. Ele começa a trabalhar em São Paulo, na Schneider, como estagiário, e aí surge dentro da Schneider uma vaga interna, um processo seletivo interno, para trabalhar na matriz, na França. Por mais que é uma empresa alemã, a sede fica na França, em Paris. Qual que era o pré-requisito? Qual que era a exigência de que se a pessoa não tivesse, automaticamente ela estaria eliminada, porque ela não poderia nem se candidatar à vaga? O inglês. E o Matheus, por falar inglês e também espanhol, né, e hoje fala francês, inclusive, ele passa nesse processo seletivo interno, ele vai para a França e faz 7, quase 8 anos que meu irmão mora na França. Já é cidadão francês, já pegou cidadania, continua lá na Schneider, avançou, hoje é diretor lá, enfim. Ele só teve essa oportunidade por falar inglês. Então, as grandes companhias têm exigido inglês, principalmente em funções técnicas. E só para a gente avançar aqui, eu tenho um primo meu que hoje mora no México. Ele é engenheiro, mais de 20 anos de engenharia. Foi o primeiro formado da família por parte de pai. É a primeira pessoa que teve um diploma de faculdade da família. E ele se formou em engenheiro, faculdade pública e tudo mais, começa a trabalhar com engenheiro, ganha experiência, e ele vira gerente numa mineradora, numa empresa de minérios aqui no Brasil. E essa mineradora faz exportações, obviamente. E ele, como gerente, tem que contratar equipe. E na área de engenharia, ele só contratava engenheiros que tivessem inglês. Se o cara não tivesse inglês no currículo, ele nem era chamado para entrevista, porque não ia atender a demanda dele. Então, quem não fala inglês está perdendo oportunidades. Dentro de uma pesquisa da Cato, que é uma das maiores recrutadoras do país, quem fala inglês tem acesso a salários até 62% maiores do que quem não fala. Então, pegando o exemplo do engenheiro, uma vaga de engenheiro que não exige inglês, vou chutar aqui o valor para você entender a matemática, ela oferece um salário de R$ 10.000. Uma vaga de engenheiro que exige o inglês oferece um salário de R$ 16.200. Ou seja, o cara que fala inglês tem acesso a oportunidades para ganhar até 62% mais do que o cara que não fala. Então, quem não fala inglês está deixando dinheiro na mesa, está perdendo a oportunidade. Grande parte do conteúdo da internet hoje está em inglês. E aí você fala, mas tem inteligência artificial. Tudo bem, mas eu falo inglês, eu posso dizer isso com propriedade e zero soberba aqui, tá, galera? Eu tô sendo só trazendo uma clareza para você. Tem um nível de satisfação pessoal enorme quando você lê um texto em inglês e você consegue entender. Quando você escuta uma música e você consegue entender o que o artista está falando. Quando você vai fazer uma viagem numa experiência internacional, como eu realizei o meu sonho de conhecer o Japão, obviamente nas cidades turísticas ele falava inglês.
Então eu pude aproveitar muito mais a viagem. Então, tem inteligência artificial hoje, não é o fonezinho que vai te salvar, que traduz automaticamente, porque numa entrevista de emprego, numa reunião com o cliente, a empresa vai exigir que você fale. Ela não vai te contratar. Ah, não, eu não falo inglês, não, fica tranquilo, mas ó, eu tenho um fone aqui que ele tem tradução simultânea. Cara, a empresa não vai te contratar. Então, na vida real, o inglês é importante. O inglês é necessário para funções técnicas, para oportunidades de emprego para ganhar mais, para oportunidades internacionais. Eu tenho amigos meus da faculdade de tecnologia, que é a minha segunda formação, que moram aqui no Brasil, trabalham para empresas na Europa e ganham em euro. Ganham em euro e gastam em real, é o melhor dos mundos. Eu tenho um outro amigo que mora aqui no Brasil, mora lá na Baixada, em Santos, e trabalha para uma empresa americana e ganha em dólar na área de tecnologia. Por quê? Porque eles falam inglês. E aí a gente tem pesquisas científicas dos benefícios de falar um segundo idioma, que ele ativa certas áreas do seu cérebro, deixa seu cérebro mais em atividade e te ajuda a prevenir doenças como o Alzheimer, o Parkinson, tá? Isso é cientificamente comprovado. E aí, como eu falei, o impacto na autoestima e na autoconfiança. Quando você vai num local e tem alguém que fala inglês pedindo ajuda, ou uma vez que estava na igreja e chegou lá um pessoal de uma igreja internacional e eu pude conversar e fazer amizade e tudo mais. Então, tem um impacto em você a partir do ponto em que você aprende o inglês, a partir do ponto que você fala uma segunda língua. Você sente ali uma sensação de liberdade aqui dentro disso. Então, exigência das grandes empresas, salários maiores, conteúdos aí que a pessoa pode consumir que vai estar em inglês, e aí, obviamente, conteúdo da internet, a gente usa ChatGPT e tudo, mas para quem está na área acadêmica, que tem que fazer pesquisa científica, que está fazendo doutorado ou qualquer coisa desse tipo, cara, não dá para ficar ali trabalhando num contexto de IA, de inteligência artificial. Faz muita diferença para a pessoa dentro desses estudos. Experiência de uma viagem internacional com ou sem inglês, cinema e música, as pesquisas que comprovam os benefícios neurológicos de você aprender a segunda língua e o impacto aí que eu falei na sua autoestima e na sua autoconfiança, tá? E trazendo para o contexto do produto, o que nós vendemos aqui? A gente vende o WhatsApp Online e o WhatsApp Live. São esses dois produtos que você vai trabalhar, tá? O WhatsApp Online, uma plataforma de inglês que funciona 24 horas por dia, com conteúdo focado em dois públicos. Primeiro, quem não tem tempo, porque a gente entrega flexibilidade total de horário para o aluno. As aulas têm duração média de 35 a 40 minutos e ele pode fazer qualquer horário do dia ou da noite. Inclusive, ele pode fazer quantas aulas ele quiser durante o tempo que ele tem disponível. E a questão financeira, porque a gente dá acessibilidade a partir de R$ 162 por mês. Na Black November tá mais barato, vocês vão aprender isso. R$ 162 por mês. A pessoa pode começar a estudar inglês com a gente aqui, pode começar a desenvolver o inglês dela. E o WhatsApp Live, que são aulas ao vivo com professores e turmas de no máximo 12 alunos. Aqui é para a pessoa que quer acelerar ainda mais, que tem urgência em aprender o inglês. Só para te contextualizar e te deixar muito bem claro, o WhatsApp Online é academia e o WhatsApp Live é o personal trainer. Pensa em academia, para quem aí faz. Geralmente você paga um plano, né? Aqui na minha rua tem a Blue Fit, uma academia de rede, tem Smart Fit, enfim. A Blue Fit funciona 24 horas. Eu pago uma mensalidade e eu vou treinar a hora que eu quiser. A academia está disponível, os aparelhos estão disponíveis e eu tenho que ter a minha autodisciplina de poder ir lá e treinar. Eu posso treinar 5 vezes na semana, 10 vezes na semana, eu posso não treinar. O WhatsApp Online funciona dessa forma, é a academia do inglês. Todas as ferramentas e metodologia, guia de estudo, está disponível, as aulas estão disponíveis para o aluno fazer a hora que ele quiser. O WhatsApp Live, personal trainer. Por que a gente contrata um personal trainer? Para gerar um compromisso de horário, para te trazer ali um incentivo, para puxar a sua orelha, para te corrigir um movimento errado. Então, o WhatsApp Online vai 100% conversação, vai ter um professor lá para corrigir sua pronúncia, puxar sua orelha, gerar um compromisso de horário. A gente também entrega flexibilidade de tempo, né? Desde as 7 da manhã até as 11 da noite, a gente tem aula no WhatsApp Live de hora em hora ali, de segunda a sexta. Sábado também tem aula num horário um pouco mais reduzido, mas de fato a gente também entrega liberdade geográfica e liberdade de horário pro aluno. Por quê?
o cara não tem que se deslocar até uma escola, o cara às vezes vai viajar a trabalho e não vai deixar de fazer aula porque está viajando, ele pode fazer do hotel, da empresa, de onde ele quiser. E se caso apareça alguma emergência, a aula dele estava para o meio-dia ou para 1 hora da tarde, apareceu uma emergência, uma reunião não programada, ele pode fazer essa aula 2, 3, 4, 5, 6. No dia seguinte, ele pode repor essa aula, fazer aulas adicionais sem nenhum custo adicional. Então, é uma plataforma de inglês que é um produto digital, é um serviço de aulas ao vivo que se complementam e aceleram o aprendizado em inglês num preço muito acessível para o cliente, tá? Então, trazendo um pouco dessas diferenças, né? A nossa plataforma ela é 100% digital. O aluno acessa de qualquer dispositivo, desde que ele tenha acesso à internet. Inclusive, ele pode baixar as aulas para assistir no offline, mas tablet, notebook, computador, Smart TV, cara, qualquer dispositivo que ele tenha acesso à internet, ele consegue estar estudando. Então, é uma plataforma muito bacana, muito dinâmica. A pessoa aprende com 3 passos, e esses 3 passos eles são muito bem desenhados. Tem guia de estudo, tem certificado, todo o conteúdo é gravado nos Estados Unidos com a qualidade cinematográfica para prender a atenção do aluno, e ele vai fazer esses 3 passos em 35, 40 minutos. Primeiro passo, ele assiste um documentário. Como eu falei, esse documentário é todo gravado nos Estados Unidos, qualidade cinematográfica, e ali é um professor nativo americano ou britânico, nativo da língua inglesa, que fala fluentemente o português, né? Para quem está nos níveis iniciais. E aí ele está ali aprendendo sobre aquele tema, que a gente tem 3 grandes módulos: US Cities, que são as cidades dos Estados Unidos; Travel, que é viagens e entretenimento; e o módulo Business, que é inglês para negócios e trabalho. Então, dentro desses temas, ele assiste esse documentário, faz exercício de fixação, vai para aula de vocabulário, que essa aula de vocabulário é dada por um professor nativo que fala fluentemente português, principalmente por 2 motivos. Primeiro, para a pessoa que não fala inglês entender. Segundo, porque eles passaram por um treinamento para aprender a forma como nós brasileiros aprendemos inglês. A gente tem aquela mania de querer traduzir para depois falar. Então, eles já aplicam uma metodologia de acordo com o nosso perfil de aprendizagem. E aí a gente vai para a aula de gramática, que, na minha opinião, é o nosso grande diferencial. Por que que é o nosso grande diferencial? Porque a gente elimina toda a gramática desnecessária. A gente não tem pretensão nenhuma de formar um professor de inglês. A gente quer que a pessoa aprenda inglês da forma mais correta possível, no menor tempo possível. Então, você aí que está me ouvindo agora, eu tenho certeza, se você minimamente estudou ali, até pelo menos o ensino fundamental, você aprendeu sobre hiato, ditongo, tritongo, proparoxítona. Agora, eu também posso afirmar que pouquíssimos de vocês, mas a minoria da minoria lembra dessas regras. E que você nunca utilizou isso na sua vida. Eu estou falando aqui para vocês em português, e eu não estou preocupado se a palavra é hiato ou ditongo. Então, a gente elimina a gramática desnecessária. O aluno vai aprender o inglês que ele precisa, não o que ele não precisa. Então, o aprendizado se torna muito mais acelerado, porque a gente quer que ele aprenda no menor tempo possível, então a gente não vai ensinar o hiato ditongo do inglês para ele, porque ele nunca vai usar. Dentro dessa entrega do WhatsApp Online, é um conteúdo moderno, é uma questão mais dinâmica, é uma questão prática com inglês da vida real. Dentro dos módulos, como eu falei, o módulo US Cities, que são as cidades dos Estados Unidos, é o módulo mais básico. O aluno vai estar fazendo um intercâmbio virtual, vai estar aprendendo ali sobre Miami, Nova York, Filadélfia, São Francisco, né, as principais cidades ali, conhecendo os pontos turísticos, vendo como o americano local vive e aprendendo o básico do inglês ali, a introdução do inglês dentro desses módulos, naqueles 3 passos que eu te falei. O módulo de travel é viagens e entretenimento. Você tem aeroporto, hotel, restaurante, compras, né? Tudo que contempla uma viagem internacional, desde a parte do aeroporto, passando pela imigração, pedindo um táxi, fazendo uma reserva no hotel, comendo num restaurante. Aí alguns de vocês podem pensar de forma errada. Pô, Diego, mas só vai aprender ali como usar o vocabulário da viagem? Não. Ele está aprendendo inglês com a temática de viagens. Então, ele está construindo o vocabulário, ele está aprendendo gramática, ele está vivenciando ali para ficar algo mais dinâmico, convidativo para ele poder estudar. Os alunos brincam, falam que a gente criou a Netflix do inglês, porque tem temas ali que eles querem maratonar, de tão bacana que é.
e a pessoa está aprendendo na temática de viagens. E aí a gente tem o módulo Business, que é inglês para negócios e trabalho. Então ali você tem entrevistas de emprego, reuniões, todo o conteúdo foi gravado em empresas no Vale do Silício, como o Google, o Facebook, enfim, algumas outras empresas lá do Vale, de situações reais. Então a pessoa está aprendendo sobre gestão de projetos, gestão de pessoas, comunicação, técnicas de negociação. Então, o aluno está literalmente aprendendo técnicas de negociação e aprendendo inglês. Está literalmente aprendendo gestão de projetos e aprendendo inglês, porque é o inglês focado na prática, com situações reais. E aí, dentro disso, ele está construindo um vocabulário, e aí, especificamente nesse módulo, um vocabulário mais polido, porque a gente não fala com o nosso chefe da mesma forma que a gente fala com o nosso amigo. A gente não fala com o nosso cliente numa linguagem muito informal. Então, ele traz ali um vocabulário mais focado no mercado de trabalho e em negócios, tá? Então, trazendo aqui bem rapidamente, até para a gente avançar aqui no tempo, a diferença entre cursos convencionais e WhatsApp Online. Um curso convencional são cursos, é um professor em frente a uma lousa querendo simular uma sala de aula te ensinando o verbo to be. Aqui é no modelo Netflix, com vários temas bem atrativos, de coisas bem bacanas, numa qualidade cinematográfica, aonde o aluno vai desenvolvendo o inglês dele ali através das aulas. Num curso convencional, tem provas, aqui tem feedback em cada aula. Inclusive, quando o aluno atinge ali 70% de aproveitamento, né, e 50 horas de consumo ali de aulas assistidas, ele consegue emitir um certificado daquele módulo. E aí ele pode fazer de novo, voltar, a plataforma mostra se ele errar a resposta, por que que ele errou, aonde ele errou, tem um guia de gramática, tem um guia de vocabulário, tem uma ferramenta de verificação de pronúncia, então é bem dinâmico e preciso para que o aluno vá ali tendo feedback em cada aula e vá evoluindo, não através de provas. Dentro de um curso convencional, como eu falei, pretende substituir um curso presencial, ou seja, um professor ali em frente a uma lousa te ensinando gramática. Na WhatsApp Online é um complemento, porque tem muitos alunos que fazem aulas particulares e utilizam o WhatsApp Online como uma ferramenta para praticar ainda mais e acelerar. Às vezes o cara paga ali R$ 150 por aula com um professor particular, R$ 200 por aula com um professor particular, ele coloca o WhatsApp Online como um complemento, ou até diminui uma aula com o professor, né? Porque é praticamente o valor da mensalidade, o valor de uma aula hoje, num preço médio aí de aulas particulares de inglês, o cara paga uma mensalidade do WhatsApp Online e estuda todos os dias. Também é um complemento aí para os outros cursos, tá? O curso convencional cobra matrícula, mensalidade, e o WhatsApp Online no modelo de assinatura. A gente tem um plano anual, tem um plano vitalício, a pessoa paga mensalmente ali. Num curso convencional é quase que um teatro filmado, é João e Maria conversando, inventando uma historinha, simulando uma situação para que você aprenda inglês. No WhatsApp Online, são séries originais de produção própria, conteúdo cinematográfico de situações reais do dia a dia. Curso convencional, The Books on the Table, e o WhatsApp Online, como eu falei, o conteúdo cinematográfico. E aí, quando você entra na questão financeira, um curso convencional custa aí de 3 a 5 mil reais no ano. O WhatsApp Online a partir de R$ 1.944 no ano. Quando a gente vai para o vitalício, o cara paga só por um ano e tem o curso para o resto da vida com todas as atualizações, sem pegadinha, sem taxa de manutenção, sem anuidade, sem nada. Ele pagou por um ano, ele tem acesso ao curso. Quando a gente lança novos módulos, ele tem acesso, ele não paga mais nada por isso, tá? Obviamente, o meu foco aqui no WhatsApp Online, mas vocês também receberão treinamentos de WhatsApp Live, tá? E aqui um quadro comparativo completo de tudo que a gente falou. Então, partindo para o final aqui do nosso encontro, eu quero deixar muito bem claro algumas informações para você, tá? Esteja atento amanhã. Eu sei que eu te mostrei um calendário ali, mas possivelmente eu inverta e traga a técnica de vendas amanhã. E aí é a hora que eu vou, ó, explodir essa cabeça. Você vai ver quão inteligente e quão eficiente é a nossa técnica de vendas. E detalhe, eu não vou te passar um script de vendas. Eu vou te passar um processo lógico de 7 passos, onde você vai conduzindo o cliente para que ele tome uma decisão. Então, é um processo muito inteligente, é um processo muito simples que qualquer um de vocês pode aprender. Por quê? Porque eu, há 5 anos atrás, nunca tinha vendido. Porque eu, há 5 anos atrás, nunca tive experiência com vendas. E, obviamente, eu falando 5 anos atrás,
parece que eu demorei 5 anos para aprender a vender. Eu já te trouxe o fato. Na minha primeira semana eu fiz 28 vendas e ganhei R$ 4.500. No meu primeiro mês eu ganhei 15 ou 18 mil reais ali, eu não lembro. A Andrine, em 3 semanas, fez mais de 10 mil reais de comissionamento. Então, quando eu falo para você que há 5 anos atrás eu não sabia vender, eu só quero te trazer um ponto de que vendas é técnica, e técnica qualquer pessoa pode aprender. Não é dom, não é talento, não é o cara que se comunica bem, até porque a sua comunicação vai ser trabalhada, vai ser melhorada, aprimorada dentro do contexto das vendas, porque a venda tem esse poder de transformação, não só financeiro, mas financeiro, de comunicação, de poder de persuasão, de liderança, de persistência, de resiliência, de mudança de mentalidade. Por quê? Porque você vai tomar muito não. Não, 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 sim. Não, 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 sim. Então, isso vai moldar o seu comportamento, vai te trazer uma musculatura comercial. E dentro dos nossos treinamentos, que são intensos e constantes, a gente tem treinamento quase que todo dia aqui, você vai usufruindo de todo o ecossistema que é preparado para que você faça a sua parte e atingir o seu resultado, seja ele qual for. Então, independente do seu objetivo, você vai ter um líder aqui dentro do time, que você não tem subordinação a ele, é mais um ajudador seu, é mais uma pessoa ali que vai ser um apoio, um suporte para você, porque ele também tem interesse no seu sucesso. Porque lá na frente, quando você estiver com seu time de venda também, você vai querer ajudar os seus liderados ali, as pessoas do seu time, para que você atinja a meta e vá avançando no seu plano de carreira também. Então, é um ecossistema todo construído aonde todo mundo aqui se ajuda. A gente não disputa o mesmo cliente. Por quê? Cara, a gente não dá conta do mercado. É menos de 5% da população brasileira falando inglês. Então, eu não vou vender para o mesmo cliente que você vai vender. É quase que impossível a gente cruzar com as mesmas pessoas, porque a demanda é muito alta. Então, você tem uma empresa consolidada, um produto que é muito bom, uma demanda para esse produto, uma técnica de venda muito inteligente que você vai aprender amanhã ou depois de amanhã, e um ecossistema preparado, te trazendo tudo o que você precisa para que você faça a sua parte e atinja o resultado que você quiser. Porque, mais uma vez, trazendo o ponto ali da meritocracia, do só depende de você, aqui não importa nada, a não ser o resultado que você gere, e ele é meritocrático. Bateu meta, é promovido, é via sistema, não tem que ter aprovação de ninguém. Vendeu, é comissionado, vai acumulando grana ali para receber. Então é tudo via sistema, tudo claro, tudo objetivo com zero subjetividade. Então, para os nossos próximos passos, eu quero que você faça uma pesquisa para validar isso que eu estou te falando. E amanhã a gente vai trazer com o chat aberto ali para você compartilhar ali os resultados. Uma pesquisa muito simples, tá? E aqui também está de forma simples, mas eu quero trazer um contexto um pouco mais trabalhado para você, tá? Para você que tem redes sociais, e eu entendo que tem pessoas que não utilizam, para quem tem redes sociais, Facebook, Instagram, o próprio WhatsApp, eu vou te aconselhar a fazer 4 posts, tá? No Stories mesmo. Ou Stories aí, para quem fala de algum outro jeito, enfim, do jeito que você quiser a pronúncia. Você vai postar o primeiro assim, ó. Pessoal, me ajuda aqui numa pesquisa. Só isso. Pessoal, me ajuda aqui numa pesquisa. E aí você vai colocar aquela opção de sim ou não e a pergunta. No próximo Stories, você vai colocar ali: você fala inglês? Sim ou não? Esse é o segundo. Ó. Primeiro, vou repetir, presta atenção. O primeiro, pessoal, me ajuda numa pesquisa. Segundo, você fala inglês? Sim ou não? Terceiro, você já perdeu alguma oportunidade por não falar inglês? Sim ou não? E o quarto, você conhece alguém que já perdeu uma oportunidade por não falar inglês? Sim ou não? O que que você vai fazer com esse dado? Não precisa tabular, não precisa fazer gráfico, nada. É para você ter uma percepção real. Eu vou abrir o chat amanhã para você digitar ali quantas pessoas você falou, quantas não falam inglês, para a gente validar esse dado, que é um dado de mercado, de pesquisa de, não é da WhatsApp, é de institutos de pesquisas conceituados,
que mostram que menos de 5% das pessoas falam inglês. Então, essa é a sua lição de casa, tá bom? 10, 20 pessoas, não precisa fazer com 100 não, tá? Mas entre 10 e 20 pessoas, fique à vontade em fazer, tá bom? Então, esse é o nosso próximo passo. O nosso próximo encontro é amanhã às 7 horas da noite. Separa na sua agenda 2 horas, tá? Porque se amanhã eu for trazer a questão da técnica, eu vou investir bastante tempo para te deixar bem treinado e bem apto a começar suas vendas já e já colocar dinheiro no bolso, tá bom? Então, prepara 2 horas para amanhã, separa na sua agenda das 7 às 9 para que você esteja aqui comigo. E amanhã vai ser um dia muito importante. Eu estou pensando aqui e eu já quero confirmar com você, tá? Já tomei minha decisão. Falaremos amanhã sobre a técnica de vendas. Vou trazer um convidado para fazer simulação comigo e tudo, tá? Então amanhã, obrigatoriamente, traz papel e caneta para você anotar, porque vai ser importante para você entender todos os conceitos do nosso processo de venda, tá? Então amanhã esteja no horário, venha com papel e caneta, desliga as notificações para que você preste 100% de atenção com tudo que eu vou te trazer da técnica que vai te deixar preparado para na sexta-feira com o seu link de vendas, aprendendo em como vai começar, você já inicie vendendo, já conquistando ali faturamento, já começando a acumular grana, já avançando dentro do plano de carreira, tá bom? Então, nos vemos amanhã às 7. Não atrase, esteja preparado, que amanhã eu vou explodir sua cabeça. Beijo, tchau. Opa, voltou, deu tempo ainda. Acesse a nossa página da Wiser Sales Platform no Instagram. Tem vídeos ali, tem dicas, você já vai entendendo ali os conceitos. Dá uma fuçada lá na nossa rede social, segue a nossa página, tira um print aqui da tela e marca a gente lá, para a gente fomentar ali o nosso canal. E também tem um outro canal bem bacana, que é o WSP Cast. São entrevistas que eu faço com pessoas sobre vendas, empreendedorismo, que vai te trazer uma visão muito bacana sobre vendas também. Essas são só dicas aí para você poder seguir. Então, ó, beijo, tchau e até amanhã.